Ligada lá em nós. Eita, glória a Deus, meus queridos e amados ouvintes. Hoje a gente vai meditar um pouquinho na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, ou à igreja que estava em Colossos, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Eu vou ler, a partir do versículo de número 1. Tá certo? Que diz assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aí ele diz assim: e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Somente até este versículo. Olha, meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta à igreja que estava em Colossos, ele escreveu certamente para encorajar os cristãos daquela igreja a verem Jesus como o centro de tudo, certo? Como o centro de tudo. E aí, trazendo para a prática dos dias atuais, muita gente tem se enganchado por não ver Jesus como o centro de todas as coisas. Ora, irmãos, se foi Jesus o enviado de Deus para me salvar, se foi Jesus quem sofreu para me salvar, se foi Jesus quem morreu para me salvar, se foi Jesus quem ressuscitou para me salvar, por que que eu vou me enganchar com as coisas deste mundo, hein? Me diga só, por que que eu vou me enganchar? Não, irmão Miranda, é porque você não sabe o que foi que aconteceu na minha igreja. O irmão pecou, o outro também disse: irmão, peraí, esse irmão que pecou, ele morreu por você? Não. Ele sofreu por você? Não. Ele ressuscitou por você? Não. Então não se enganche com ele, não. Ele vai prestar conta com Deus. Era isso que Paulo estava advertindo os irmãos daquela igreja. Ei, coloque Jesus no centro, olhe para Jesus. Tem muita gente olhando para outros lugares que não é Jesus, e aí vai se enganchar, e quando Jesus voltar vai ficar. Infelizmente, irmão, porque o caminho de Deus não tem meio termo, não. Foi Jesus e é Jesus, porque ele disse: eu sou o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não tem boquinha. Então, meu irmão, minha irmã, pelo amor de Jesus Cristo, não se enganche. Ai, mas o irmão pecou e eu adorava aquele irmão. Então você não adorava Deus, adorava o irmão. Aí ele pecou, você vai junto com ele, irmão. Pelo amor de Deus, não faça isso não. Olhe para Jesus e adore a Jesus. Então, Paulo vem trazer a memória daqueles irmãos de que coloque Jesus no centro de tudo aquilo que existe no mundo.
para que eles não cedessem, irmãos, às pressões religiosas que existiam na época, o que não é diferente de hoje, nem um pingo, sabia disso? Nem um pingo. Então, para a visão geral, irmão, desta carta, nós queremos trazer Jesus por centro da nossa pregação, da nossa palavra de hoje. Coloque Jesus no centro. Então, quando Paulo começa dizendo aqui, ó, e digo isto, ele diz, e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque existe muita gente hoje, olha, que os caboclos são inteligentes, os caboclos estudam muito e terminam distorcendo a palavra de Deus. Aí a gente começa a entender diferente do que está escrito na palavra de Deus, né? Muitas vezes é uma zoada muito grande. Aí, como eu sempre digo, né? A gente termina se emocionando e quando chega lá fora não sabe mais o que foi pregado. O interessante, eu fico imaginando, irmãos, como é que Pedro pregou sem microfone, sem caixa de som, e uma multidão de mais de 3.000 pessoas aceitou a Jesus? Me diga como foi que ele pregou. Sabe por quê que as pessoas aceitaram a Jesus, confessaram a Jesus como seu Salvador? Porque elas estavam ouvindo e entendendo o que Pedro estava dizendo. Se eles não tivessem entendido, não tinha como aceitar Jesus não, irmão. Então é por isso que quando muitas vezes eu estou pregando, irmão, preste atenção à palavra que está sendo pregada, para que você possa entender o que a palavra de Deus está falando com você. Então, quando Paulo diz, e digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, ele está dizendo assim, olha, se ligue, meu irmão, preste atenção na palavra de Deus. Compare o que está sendo dito com o que está escrito na palavra para ver se é verdadeiro, Entendeu? Paulo estava se referindo à mistura dos judaizantes com filosofias que não ia levar ninguém a lugar nenhum, só ia dar distorção à palavra que ele já tinha pregado para aqueles irmãos. E muitas vezes a gente fica desse jeito. O camarada prega isso, aquilo outro, a gente aplaude, mas não presta atenção no que foi pregado. Aí quando chega em casa, que você bota a cabeça no travesseiro e tenta lembrar o que foi pregado, você não consegue lembrar porque você estava emocionado. Não podemos se enganchar, se emocionando com essas coisas não, irmãos. A gente tem que ser cheio da unção de Deus, não é de emoção. Emoção passa, mas a unção de Deus permanece na sua vida para sempre, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então se encha da unção de Deus nesta noite, peça discernimento a Ele. Diga para ele assim, Senhor, me dá discernimento para que eu possa entender a Tua palavra. Eu preciso entender o que está sendo pregado. É isso, irmão, nós precisamos entender. Aí ele diz assim, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou presente convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Veja bem, aqueles irmãos, eles não estavam desordenados, pelo que Paulo está dizendo aqui, não estavam desordenados, não havia desordem ali. Por isso que Paulo estava dizendo, ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, eu não estou aí não, eu não estou aí com vocês, mas em espírito eu me sinto presente aí, e eu estou alegre, feliz, porque estou vendo, Paulo estava entendendo através da notícia que ele recebia, a ordem que havia no meio daqueles irmãos e a firmeza da fé deles. Irmão, quando a gente está firme na fé,
a gente está igual aquela palavra que Jesus disse: o homem que edificou a sua casa sobre a areia e o que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando o caboclo edifica a sua casa na areia, aí o que acontece? Qualquer vento de doutrina leva ele embora. Mas se você está edificado na rocha, como aquele povo estava, pode vir vento de doutrina, mentira, isso que quiser falar dentro da igreja, mas você diz: eu estou edificado na rocha, eu estou edificado em Cristo, e nenhum lapeta dos infernos vai abalar a minha fé, porque eu sou de Cristo, eu fui lavado, eu fui comprado, eu fui remido pelo sangue de Jesus, e não tem quem tire de mim essa fé que eu tenho. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus é o comandante da sua mente, do seu coração, da sua vida, e você vai estar igual que Paulo disse aqui: a firmeza da vossa fé. Ei, eles estavam firmes na fé. Na fé em quem, irmão Miranda? Em Cristo Jesus. Então ninguém vai tirar a sua fé, ninguém vai parar você, porque você está firme em Jesus. Você não está firme no irmão Miranda nem no pastor da igreja. A sua firmeza está em Jesus. Então ninguém vai parar você de seguir a Jesus, de louvar a Jesus, de exaltar o nome de Jesus. Continue louvando, adorando, engrandecendo e exaltando o nome de Jesus, e que Deus nos abençoe.